Olá pessoal, eu sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES de 2025.1, segunda fase, dentro da disciplina de Física. Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedidozão maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço que se inscreva. E também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal. Beleza, gente? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 8 diz o seguinte: duas partículas A e B partem simultaneamente da origem de um sistema de coordenadas x e y, movendo-se em trajetórias retilíneas com velocidade de módulos iguais e constantes de 10 metros por segundo. Suas trajetórias formam um ângulo entre si de 60 graus, sendo o semi-eixo positivo x a bissetriz desse ângulo. A partícula A move-se no primeiro quadrante, enquanto a partícula B move-se no quarto quadrante. Com base nessas informações, é correto afirmar que... Então vamos logo dar uma analisada no que a questão já disse aí pra gente, tá pessoal? Ele disse que tem, no caso aqui, semi-eixo X, né? O eixo a gente sabe que ele é horizontal, então é isso que eu já fiz aqui na figura. Eles formam um ângulo, as duas partículas, um ângulo entre si de 60 graus, então aqui forma-se exatamente 60 graus entre elas. A primeira, que é a partícula A, está com uma velocidade de 10 metros por segundo, estando ela exatamente no que ele chamou aqui de primeiro quadrante. Então significa aqui que esse de cima é a velocidade VA, de 10 metros por segundo. E aqui embaixo nós temos a que está no quarto quadrante, tá? Que é exatamente a velocidade VB, de 10 metros por segundo. Aí ele garantiu que o eixo X, ele é a bissetriz do ângulo de 60 graus. Então, se a bissetriz divide o ângulo ao meio, então significa dizer que a parte aqui de cima é 30 graus, assim como a parte aqui de baixo também é de 30 graus. Aí vamos analisar o item para ver qual vai ser o item correto. O que ele diz aqui no item A? A velocidade relativa de afastamento, realmente as partículas elas estão se afastando uma da outra, né? À medida que o tempo passa, ao longo do eixo Y é de 10 metros por segundo, porque ao longo do eixo X não está mudando nada, elas têm a mesma componente na vertical também, só que uma está indo para cima e a outra está indo para baixo. E aí ele está garantindo que essa velocidade relativa de afastamento é exatamente de 10 metros por segundo. Então, para a gente saber, gente, se isso realmente está correto, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente chama de componentes vetoriais, primeiramente. Aí o que nós temos aqui? A primeira componente aqui, esse cara aqui na horizontal, ele tanto serve para o VAX, vou chamar ele aqui de VAX, como ele também serve para o VBX, porque está todo no eixo horizontal. Aí nós temos na vertical, que é o que a questão está querendo saber. E em relação à vertical, nós vamos ter aqui a componente vertical desse cara aqui para cima e vamos ter a componente vertical desse outro aqui exatamente para baixo. E aí o que nós vamos observar então com detalhe com relação a isso? Nós vamos ter então que esse cara vai ser exatamente o VAY e esse cara vai ser o VBY. Como em módulo e os ângulos são iguais, então significa dizer que a gente já pode garantir o quê? Que o VAY ele é exatamente igual ao VBY. O problema é quem é. Lembrando a vocês que a velocidade relativa, para a gente poder calcular aqui, quem vai ser a velocidade relativa? Quando os corpos estão se afastando, a velocidade relativa é exatamente a soma da velocidade de A na direção Y, mais a velocidade de B também na direção Y, porque quando os corpos se afastam, a gente soma as velocidades. Quando eles estão indo no mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades. Isso para calcular a velocidade relativa. E aí, como é que a gente vai calcular esse VAY e o VBY? Gente, é só usar a ideia do triângulo retângulo. Nós temos exatamente o que? Nós temos o ângulo de 30, nós temos esse cara que é exatamente o cateto oposto e nós temos esse cara que é exatamente a hipotenusa. E aí qual é a relação trigonométrica que envolve esses dois carinhas? Exatamente o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, que é o VAY, dividido exatamente pela hipotenusa, que no caso é exatamente o VA. Aí quem é o seno de 30? É 1 sobre 2. O VAY é o que a gente quer descobrir, dividido pelo VA, que é exatamente o valor de 10. Aí, para a gente não perder tempo fazendo a multiplicação em cruz, basta subir o 10, que está dividindo, e vai lá para o outro lado, multiplicando. Então, nós vamos ter que o VAY
ele vai ser igual a 10 dividido por 2. Aí o VAY vai ser igual a 5 metros por segundo. E com isso já obtemos o nosso item correto. Nossa, mas já, gente. Porque vai ficar, ó, 5 mais 5, porque elas não são iguais. Então a velocidade de afastamento no eixo Y vai ser exatamente de 10 metros por segundo. Ou seja, o nosso item correto é exatamente o item A. De muito amor no tum-tum de cada um de vocês. Então, pessoal, percebam que relativamente aí foi uma questão tranquila para quem pegou o gabarito 1, né? E para quem pegou outro gabarito, né? Perdão, trabalho, porque você teve que analisar item por item aí. Se essa resposta tiver aparecido em algum gabarito lá no item D, aí o trabalho foi mais do que dobrado, né? Porque você teve que analisar o item B, teve que analisar o item A, o item B, o item C, para chegar na resposta correta, que é exatamente o item D. Nesse tipo de situação, gente, é complicada a prova da UES. Diferente da prova do Enem, né? A prova do Enem, ele muda a ordem das questões. Eu não nego, sou mais adepto desse estilo da UES, mudar a ordem dos itens do que mudar a ordem das questões. Porque, gente, venhamos e convenhamos, na prova do Enem, 90 questões, 45 matemática, 45 ciência da natureza, e você ter que resolver em 5 horas, gente, é coisa de louco, não é verdade? E aí as questões fáceis aparecer lá no final da prova, aí, pelo amor de Deus, né? Aí complica o negócio. Aí era para ficar igual todo mundo da mesma forma. Mas o Enem trabalha desse modo, a UES já trabalha só com a ordem dos itens, né, que altera. Para esse tipo de problema, seria mais complicado. Então, gente, espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí seu comentário, tá certo? E estou aqui à disposição para tirar sua dúvida. Um forte abraço para você, beijo no coração, fique com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!